A pandemia trouxe consequências irreversíveis para diversos setores da nossa sociedade. Infelizmente, no Brasil, a cultura é um segmento que sempre sofreu com cortes em seu orçamento. A gente vai conversar agora com o Jonatas Nunes Pires, também conhecido como Johnny, que é ator e performer. Boa noite, Johnny! Boa noite, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem. Conversaremos também com o Victor Vick Fraga, que participou do curta Inseto e da websérie Maia. Muito obrigado por aceitar o convite, Vitor. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. O ator e cofundador do grupo Máscara em Cena, Fábio Coelho, também é nosso convidado no dia de hoje. Seja muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, gente. Nossos convidados nos ajudarão a entender as dificuldades que o teatro enfrentou e segue enfrentando nesta pandemia. Então, galera, boa noite. Primeira pergunta. O que motivou vocês a seguirem no caminho da atuação? Pode começar respondendo, Vitor. Eu tava passando por uma fase difícil na minha vida, tava saindo do ensino médio e só algumas coisas, alguma série ou algo do tipo me fazia sair daquele mundo que tava me deixando triste pra baixo. E por isso eu resolvi ser ator, para poder fazer por outras pessoas o que essas séries e esses outros programas fizeram por mim. E pra ti, Johnny, qual foi o que te inspirou? Na verdade, acho que veio da necessidade paralela. Na época, eu trabalhava em um café, o Arco da Velha, que acho que tem bastante gente que conhece. E na época eu era muito travado, eu era super tímido. E aí eu conheci até gente teatrando, e aí eu, de início, foi para tentar destravar um pouco e perder um pouco a timidez, mas eu acabei me apaixonando pelo teatro e não consegui desgrudar até hoje. E pra ti, Fábio? Pois então, Marcelo, o seguinte é que eu acho que desde os meus 5 anos de idade, nessa época do Natal, foi quando eu comecei a me interessar pela atuação, porque participei muito cedo, assim, por acaso, de uma apresentação de Natal na igreja São Pelegrino. Eu estava super emburrado, porque eu acho que não tinha ganhado o presente que eu queria, e a gente foi na missa com meus pais, isso era umas 5 e pouco da tarde, eu fui sentar lá na frente, no banco onde estava vazio, e de repente uma senhora que estava do lado do altar, lá dentro da capelinha, disse, vem aqui. E eu, muito pequeno, só olhei para minha mãe disse, vai. Eu fui, me colocaram uma túnica, e aí eu só lembro dela ter dito, segue os outros. Aí eu fui, e de repente eu estava junto com os anjos, dentro de um nascimento de Jesus, com fogo, tinha luzinhas, tinha fog, que é a máquina de fumaça. Então, naquele momento, eu vivenciei um espaço muito lúdico do teatro, de muita fantasia. Então, aquilo me chamou a atenção. E no ano seguinte, ali por volta dos 6, 7 anos, eu comecei, então, a entender e encontrar o teatro na escola. Então, eu acho que, para mim, foi esse start, assim, da atuação, que, claro, depois, com os anos, foi se desenvolvendo, mas é que existe algo mágico também, possível de ser vivido, junto com essa realidade que a gente tem. Então, para mim foi isso que eu acho que essa primeira história de birra que acabou definindo o seu futuro, né? A tua carreira. E Exato. Pulando para a próxima pergunta aqui, qual o principal desafio que vocês sentem que o Vitor sente estando no início da carreira? O principal desafio... Eu sinto que o principal desafio é quando você começa a atuar e você faz alguma peça com pessoas que já são mais experientes e você vê todo o caminho que elas já percorreram, o quão avançados eles já estão, e você se vê ali no início. Para mim, o maior desafio é você conseguir vencer a sua própria mente e conseguir perceber que você também merece estar ali onde os outros estão, mesmo eles sendo mais experientes, e que você pode se mandar bem e se sair bem nos seus trabalhos. Johnny e Fábio, vocês tiveram algum desafio parecido, alguma coisa em comum ali com o nosso querido Vitor? Vai lá, Johnny.
Olha, eu tive a sorte, talvez, acho que posso dizer sorte, de sempre trabalhar e estudar com pessoas muito generosas, com professores que sempre tiveram muita paciência de ensinar. Então, eu acho que no início da carreira sempre tive muita gente massa junto, ali dando apoio, então me sentindo mais seguro, né, de poder fazer as coisas. Mas eu acho que um desafio de hoje, não, desviando um pouco da pergunta, mas eu acho que o principal desafio hoje, que eu vejo pelo menos para mim, mesmo sendo uma pessoa jovem, é de conseguir entender como é que o teatro ele entra nesse mundo onde tudo gira em torno de uma telinha ali, né? Eu tô nesse limbo ainda, eu posso dizer assim, de ser apaixonado pelo teatro, mas entendendo como é que funciona esse novo mundo dentro da arte. É uma caminhada, né? E pra ti, Fabio? Então, pois é, eu acho que sim, já vivenciei várias vezes essa sensação que o Vitor retrata, que a gente admira muitos artistas, eu pelo menos admiro muitos artistas com quem eu vinha trabalhar depois. Então, sair um pouco desse lugar de admiração para poder se encontrar numa sala de trabalho e a gente se perceber como colega, como pessoas que estão no mesmo barco, realmente tem uma chavezinha que precisa ser virada, né? Mas eu acho que o mais difícil da gente compreender, nossa, tem muitas barreiras, muitas coisas complicadas na nossa profissão. Mas eu acho que uma delas, bem grande, é a gente compreender coletivamente qual é o nosso exercício, de fato, qual é o nosso ofício, né? Então, eu acho que esse momento de compreender que a gente não faz para nós, mas que a gente faz o nosso trabalho para o outro, a partir faz parte de uma construção, né, que está num contexto social, num contexto político. Eu acho que a partir daí a gente começa a entender, opa, é um pouquinho mais profundo isso que a gente está fazendo. Então, acho que esse pulo, ele é difícil e é importante. Continuando contigo, Fábio, quais as principais dificuldades de trabalhar com arte e teatro no Brasil atualmente? Certo. Atualmente, eu acho que, bom, de muitos e muitos anos a gente tem uma política que é complicada da gente compreender, porque ela não dialoga muito com o espaço de formação. A cultura, ela está muito relacionada ao entretenimento, né, e também ela é pouco usufruída, ela é pouco consumida pelas pessoas. E, ao mesmo tempo, o que acontece? Que toda a construção artística, ou produto artístico, que é aquele que vai refletir todas as nossas questões sociais, ele acaba ficando limitado num espaço. Normalmente, esse espaço é o espaço central da cidade, onde a maioria da elite tem acesso, né? Eu digo assim, ou pessoas um pouquinho mais, com uma condição melhor financeira, enfim. Então, o que acontece? Quem consome cultura mesmo é uma parcela limitada na sociedade. Então, o que acontece? A gente tem esse pouco consumo da arte, eu acho que isso é um grande problema hoje em dia, que a gente está tentando de várias formas, a gente quebrar um pouco essa bolha do espaço central e a gente poder dialogar com outros espaços, e com uma coisa que é relacionada bastante à questão cultural, que é como a gente pensa a cultura, como que o brasileiro olha para o teatro e diz, olha, isso me pertence, teatro faz parte da minha construção como um cidadão. Eu acho que nesse momento a gente está sofrendo uma forte influência política, inclusive, sobre olhar o teatro com um certo preconceito e colocando em cima dele uma questão moral que é bem complicada. Então, isso faz com que as pessoas se afastem, de certa forma, ou criem um certo preconceito sobre o nosso trabalho. Então, a gente, além de lidar com várias questões que são bem difíceis, que é de consumo da arte, a gente ainda tenta desconstruir os preconceitos que são gerados de forma falaciosa, mentirosa sobre a nossa profissão. Além da gente estar sobre amparo, ou quase nada de amparo, sobre as políticas públicas, né? Que há muitos anos a gente teve acesso, foi desenvolvendo com muito trabalho, com muito envolvimento, e que dos últimos anos foi tirado, né? Então, esse é um momento bem difícil para as artes no Brasil.